Fala aí, moçadinha, beleza? Então vou tentar continuar, na medida do possível, falar um pouco mais de comando de válvula, o que não é fácil para mim explicar isso, tá? Mas vou tentar fazer da melhor forma possível. Quando a gente compra um comando de válvula, estamos sempre muito preocupados em saber quanto que vai abrir, quanto tempo que a válvula vai ficar aberta, quando que vai fechar, se o motor vai embaralhar em baixa rotação, se eu vou ter marcha lenta. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre um aspecto que se fala muito pouco, para mim se fala realmente muito pouco, e que é um aspecto mais importante, entendeu? Que é como que esse conjunto vai funcionar dentro do motor. Infelizmente é um assunto muito técnico e que é acessível por muito poucas pessoas. Mas não é por isso que a gente não pode entender, entendeu? E eu acho assim, eu sou convencido que o proprietário do motor em questão, talvez ele não entende, mas acho que ele gostaria de estar à parte que o trabalho que foi feito foi bem feito, entendeu? E isso é muito importante para ter um respeito em relação ao trabalho e ter um respeito em relação ao cliente. Como eu disse no meu vídeo anterior sobre comando de válvula, as fábricas elas trabalham muito de uma maneira que eu considero realmente desonesta, porque ela trabalha ela sabe que você não entende muito e aproveita muito dessa situação. Então, quando a gente instala um comando de válvula, se a gente não faz todo um estudo do projeto atrás, esse estudo não é um estudo de vou comprar o balancinho tal, vou comprar o tucho dessa marca. Não, isso qualquer um pode fazer, isso não é trabalho de preparador, isso aí é trabalho de comprador de peças. Não seja um simples comprador de peças, sim, aprenda a elaborar e a decidir das tuas escolhas e saber que a tua escolha, o conjunto que você escolheu, funciona ou não funciona. Entendeu? Isso que é importante saber. Então, assim, eu disse ontem, no vídeo anterior, que desenvolver um perfil de comando, um perfil de câmbio é extremamente difícil. Realmente é extremamente difícil. São poucos os comandos que têm um bom perfil. O que quer dizer que tem um bom perfil? O ideal hoje em dia é ter um perfil que vai proporcionar uma uma aceleração constante de movimento, o que é muito difícil de se conseguir fazer isso, tá? Antes de continuar falando sobre esse sujeito que é aceleração e velocidade, são duas informações extremamente importantes na área do comando de válvulas. Eu vou contar um episódio do meu trabalho que eu estou vivendo agora, tá? Aqui, infelizmente, eu não posso mostrar em imagens, eu não posso falar onde eu trabalho, porque na Europa a gente tem uma cultura de sigilo muito grande. Mas eu vou contar um pouco para vocês e espero que vocês entendam a dificuldade que é. E esse caso bem específico que eu vou contar agora é a primeira vez que eu vejo isso, tá? E é muito legal, tá? Antes de falar desse motor em questão, eu só queria dizer que fazem quase 40 anos que eu trabalho com motores. Trabalhar 40 anos com motores não significa que eu sou bom, tá? Porque eu posso trabalhar muito mal
e não fazer um bom trabalho. O privilégio que eu tenho hoje em dia, trabalhando aqui na Bélgica, é que eu devo fazer parte, sem dúvida nenhuma, de poucos especialistas em motores que tiveram a oportunidade de trabalhar com todos os tipos de motores de todos os anos. Eu trabalhei com motores de final de 1800, trabalhei com motores, restaurei motores de 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, e eu monto também motor de 2023 e vou montar, tenho alguns motores já em andamento que são projetos de 2024. Um motor que foi feito agora, desenvolvido agora. Então eu tenho esse privilégio de trabalhar com motores monocilindro, 2 cilindros, 3, 5, 4, 8, 10, 12, 16. Isso é muito, muito legal. Muito, muito legal. Para mim é um privilégio isso. E que eu consegui somente vindo aqui na Europa. Bom, vou contar a minha história. Eu estou restaurando um motor francês muito conhecido pela marca, mas não muito conhecido pelo número de motores que fabricou. Tá? É um motor que foi desenvolvido, tem um motor, uma versão para rua e uma versão para pista, principalmente para as 24 horas de Le Mans. É um motor que foi feito no final dos anos 30 e é um motor que participou de corrida nos anos 40, mas depois teve a Segunda Guerra e depois, tipo, 1946, 1947, 1948, ele ainda era um motor, posso dizer, de ponta dentro do mercado francês, tá? Porque aí na Inglaterra já estavam fazendo motores um pouco mais aperfeiçoados, e na Itália também. Tá? Aí eu estou restaurando esse motor. Então eu estou tentando já. Eu vou usar o mesmo bloco e vou usar o cabeçote. Tudo o resto eu estou fabricando do zero. Então eu fiz um novo virabrequim, fiz novas bielas, fiz novos pistões e nós estamos desenvolvendo agora um comando de válvula. O que eu fiz? Eu peguei o comando de válvula que estava no motor e fiz uma leitura do perfil. Escanei o tucho, escanei a vareta, escanei o balancinho, escanei o cabeçote e o bloco. Então eu sei fazer um desenho técnico com uma grande precisão, inferior a 2 centésimos, a tolerância, da localização de todas as minhas peças. Onde está minha válvula, onde está minha mola, o balancinho e tudo. Fiz a minha leitura do perfil da minha câmera, 3.600 pontos, 8 casas atrás da vírgula. E o resultado foi muito ruim. Aí eu olhei e falei assim, opa, eu devo ter errado alguma coisa. Qual que foi a primeira ideia que eu tive? Acho que o Ronaldo, eu errei. O Ronaldo, como disse para vocês ontem, é apoiar o meu comando nos mancais dele e ver o quanto que ele não gira redondo, ele dá uma oscilação. Isso é muito importante. Eu medi isso, tinha um pouco, coloquei no meu programa, o resultado não foi legal. Mudei o óleo, eu coloco um óleo na superfície da câmara, porque eu não posso fazer essa leitura a seco, porque vai alterar a minha leitura e vai fazer com que a minha ponta agora esqueci o nome do material, ele não escorrega perfeitamente na câmera, ele vai pular um pouco, assim, sabe? É micro movimento, mas assim, pode alterar, assim. Ó. Então, olhei isso. Rubi. É uma pedra de rubi.
e fez isso. Coloquei um óleo, mudei o óleo, a densidade do óleo e tal. Não deu. Aí comecei a fazer um estudo das acelerações, velocidade de movimento da minha válvula. Nossa, foi uma catástrofe. O resultado foi uma catástrofe. Mas assim, saiu valores que eu falei assim, eu estou errando em alguma coisa. Refiz tudo de novo. Na verdade, passei 2 semanas tentando fazer isso no meu trabalho e não deu certo, tá? A tal ponto que eu entrei em contato com uma equipe que eu trabalho com eles muito, que é uma sociedade na Alemanha que faz estudo, geralmente de peças em movimento do motor. Eles trabalham muito com comando de válvula, mola, os pratinhos, as válvulas, eles fabricam. Dei todos os dados para eles, ele falou assim, por favor, faz o estudo para mim, porque eu estou tentando, eu fiz aqui, o resultado está horrível, não dá nada, o que está dando como resultado tá fora de tudo que eu conheço. Mas eu não. Aí eles fizeram a pergunta chave, eu falei assim, qual que é o valor que você teve de aceleração, do jerk e tal? Eu falei, não vou passar para vocês. Faz. Quando você tiver o resultado, a gente troca e-mail e a gente manda os 2 dados. Ah, combinado. Eu fiquei muito contente que o meu resultado bateu com eles. E, portanto, eles têm um software mais desenvolvido que o meu, e a minha leitura eu faço por, como é que eu posso dizer? Eu divido o grau de rotação do comando, não do virabrequim, por 10, e aí eu faço a análise do movimento. E eles trabalham com radiano. Tá? É 2 maneiras de fazer, diferente de medir, mas com a mesma finalidade. Bom, a gente se telefonou. Começamos a falar no telefone, ele falou assim, olha, o teu motor não pode funcionar. Mas eu falei assim, mas ele funcionava assim, entendeu? E qual que é o resumo desse estudo, pessoal? É um motor que trabalha até 4.000 rotações por minuto, tá? E a versão de corrida, na versão mais potente, chegava perto de 4.500 rotações por minuto, tá? É um motor 6 cilindros em linha, de quase 4 litros de cilindrada, e que tem aproximadamente, na versão corrida da época, 150, quase 160 cavalos. Mas o problema que deu que o resultado do estudo, da análise de movimento das peças, principalmente da mola e da válvula, do tucho, da vareta, do balancinho, já a 3.000 giros, o conjunto já está funcionando muito ruim. A 3.500 rotações por minuto, as válvulas já estão flutuando, já tem um risco de ruptura de mola. A mola ela tem um conjunto de 3 molas. A válvula é montada com 3 molas. Tá? Tem 3 molas esse motor. E por que o fabricante fez isso? Para tentar atenuar a emissão de vibração das próprias molas. Mas, bom, isso eu não vou falar agora, mas é um assunto muito complicado, realmente. Tá? Pessoal, fazendo esse estudo, a gente conseguiu provar que esse motor tem um erro de projeto na sua nascência. Assim, ele nasceu errado. Mas o mais incrível é que se a gente fizer um estudo e fizer um novo perfil de comando, a gente nunca vai conseguir solucionar o problema. Por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar com uma carga de mola tão elevada que o conjunto mecânico vai quebrar. Tá? O balancinho de admissão ia quebrar, porque a relação do balancinho de admissão é de 2:1. Então ele tem um braço assim, tem um eixo, né? Onde tem a válvula, que é muito longo, e aqui vai quebrar. Aqui, tá? Não, vai quebrar se a gente usar a boa carga de mola. Para vocês terem uma ideia, esse motor, a carga de mola com a válvula fechada é de 20 kg. É muito pouco, dá até para abrir na mão assim. E com a válvula aberta, 46. O que a gente tinha quando eu desmontei o motor.
E agora a gente vai fazer um novo comando, novo tucho, novos balancins, e a gente vai passar para 46 quilos com a válvula fechada, em torno de 80 com a válvula aberta. Mas apesar disso vai funcionar mal, porque vai ter uma emissão de vibrações muito grande e acelerações muito grandes. E o ideal seria ter 80 quilos com a válvula fechada e quase que 140 quilos com a válvula aberta, para um motor que vai girar 4.000 giros por minuto. Entendeu? Então, assim, é um absurdo de carga. E se a gente colocar essa carga, a vareta não vai aguentar. Aí vocês vão me falar assim, mas por que não faz uma vareta mais reforçada? Porque eu não tenho espaço físico no bloco para colocar uma vareta mais forte. E mesmo que se eu fizesse isso, o conjunto com molas mais fortes e tudo, mesmo que eu use materiais nobres, vai gastar tanta energia para fazer funcionar, para ter esse movimento das válvulas, que não compensa. Então eu vou estar já num estado de engripamento, num estado de ruptura, e o conjunto de distribuição vai me consumir muita energia. Então, assim, esse é um caso muito específico, acredito eu, raríssimo. Eu, assim, desde que eu faço os estudos de comando de válvula, eu nunca caí num exemplo disso. E a sociedade na Alemanha, eles nunca tinham visto isso. Eles até me enviaram um e-mail dizendo que se eu montasse como estava montado, era de total irresponsabilidade da minha parte. Mas eu falei assim, mas o negócio, bem ou mal, funcionava, só que funcionava mal. Tá? Então, isso é um exemplo. Tá? Então, eu queria compartilhar esse problema que eu estou vivendo hoje. Infelizmente, eu não consigo mostrar para vocês, mas espero que vocês gostem dessa história, porque é uma história rara de se comentar um problema que existe. Tá? Como eu disse para vocês, fazer esse famoso perfil de câmbio é muito complicado. Aí meu amigo Gilson, ontem, ele me enviou uma mensagem, me enviou uma pergunta que é fantástica, eu agradeço, Gilson, porque a tua pergunta é muito boa. Porque que ele falou? O que ele perguntou para mim? Ele falou assim, o que acontece com essas sociedades que vão preencher com material o perfil da came, né, uma came usada, e refazer o perfil? Bom, eu já falei que fazer um comando novo já é complicado. Encher de material, vou falar de uma maneira vulgar, vou encher de solda e refazer o perfil, ou aproveitando uma parte do meu perfil existente, o que a gente pode fazer com o famoso comando cópia, né? Vou preparar meu motor, não tenho grana para colocar um comando de válvula de uma boa marca, eu vou comprar um comando cópia. Gilson, só tenho uma resposta para você. Isto é uma merda. Não vou gastar tempo meu para discutir disso. Se você está acostumado a fazer motor com comando cópia e que você acha que está legal, que o resultado está legal, seja feliz com isso. Eu não quero nem ver na minha frente. Não significa nada para mim. Se você fizer um estudo de aceleração, você vai ver que o resultado é muito ruim. Tá? Muito ruim. Se eu chegar e falar assim para você que eu nunca usei comando cópia, é mentira. No Brasil eu usei várias vezes comando cópia. Eu não usei muito pouco. E sabe por que na época eu não usava muito? Simplesmente porque na minha época, nos anos 80, o comando cópia era sinônimo que o comando não ia durar muito tempo. Ele arredondava. Então eu tinha muito medo disso. Então eu sempre preferia utilizar um comando original que utilizar um comando cópia. Mas lembro que eu tive alguns clientes que quiseram montar um comando cópia e eu montei. Mas eu, na época, não tinha nem um décimo do conhecimento que eu tenho hoje. E o conhecimento que eu tenho hoje é muito pouco ainda, entendeu? Eu tenho ainda muito que aprender, eu tento aprender um pouquinho todo dia. Então, o meu conselho é esse. Assim, conselho, talvez
é muito exagerado, mas é melhor ter um sistema original que lá você sabe que bem ou mal funciona, está longe de funcionar de uma maneira ideal. Se você fizer um estudo de perfil, dá para trabalhar muito a válvula, dá para trabalhar muito o pratinho, dá para trabalhar muito o tucho e a carga da mola, né? O tipo de mola, né? A resistência dela em relação ao movimento dela, né? E às vezes até trocar a mola e dá para ganhar vários cavalos a mais e que o motor funcione muito melhor, vai gastar menos energia, o comando vai durar mais, vai consumir menos combustível, vai ter mais torque, vai ter mais potência, só que conseguir fazer isso não é tão fácil. Precisa passar por um estudo e precisa passar para vários programas bem específicos. Então, assim, tem que entrar em contato com alguém que poderia fazer isso para você de uma maneira séria, né? E aí dá para usar. Mas comando cópia não tem discussão. Não dá para usar. Entendeu? Tá bom, Gilson? Falou, meus amigos. Valeu. Tudo de bom para vocês. Ótimo domingo.